Pare tudo agora. Deus mandou que eu te dissesse algo que pode mudar sua vida hoje mesmo. Enquanto o mundo dorme para o que está acontecendo no invisível, existe uma batalha feroz sendo travada sobre você neste exato momento. E o que vou revelar nos próximos minutos pode ser a diferença entre você permanecer refém do que tem vivido ou, finalmente, romper as cadeias que o inimigo amarrou sobre sua vida e sua casa. Sei que você está cansado de ouvir promessas vazias. Sei que já tentou de tudo e nada parece funcionar. Sei que há noites em que você se pergunta se Deus realmente está ouvindo suas orações. Mas algo me foi mostrado pelo Espírito Santo sobre você. Algo tão específico que enquanto você ouve estas palavras, seu coração já está confirmando a veracidade do que estou prestes a revelar. O inimigo não quer que você chegue até o final desta mensagem, porque ele sabe que existe uma oração aqui que vai desmantelar completamente os planos que ele armou contra você. Filho, filha do Deus Altíssimo, não foi coincidência você estar aqui agora. Você pode até pensar que foi o algoritmo, que foi curiosidade, que foi acaso, mas eu te digo em nome do Senhor. Foi o próprio Espírito Santo que te conduziu até este momento, porque hoje é o dia marcado nos céus para a sua libertação. Existe uma proteção celestial que a maioria dos cristãos desconhece, uma cobertura espiritual tão poderosa que, quando ativada corretamente, faz o inferno inteiro recuar. Estou falando de algo que está na Bíblia, mas que poucos ensinam com a profundidade necessária. Estou falando dos 3 arcanjos mais temidos pelas trevas. Miguel, o guerreiro que nunca perdeu uma batalha. Gabriel, o mensageiro que carrega as respostas que você tem esperado. E Rafael, aquele que traz a cura que a medicina não consegue explicar. E se você sente que esta mensagem foi direcionada diretamente para o seu coração, não deixe o inimigo roubar o que Deus está prestes a fazer na sua vida. Inscreva-se agora neste canal, porque esta não é apenas uma página de vídeos. É um altar digital, onde o Espírito Santo tem derramado revelações poderosas que estão transformando milhares de vidas. Deixe seu like para que o algoritmo seja usado por Deus como ferramenta para alcançar outras almas que estão desesperadas, como você estava antes de chegar aqui. Comente Amém se você crê que Deus vai virar o jogo na sua vida hoje, porque seu testemunho nos comentários pode ser exatamente a confirmação que outra pessoa precisa para não desistir. E compartilhe urgentemente esta mensagem, porque talvez alguém que você ama esteja a um passo de tomar uma decisão errada, e este vídeo pode ser a intervenção divina que salvará o destino daquela pessoa. Não ignore este chamado. Haja agora enquanto o Espírito está te impulsionando. Talvez neste momento você esteja sentindo um aperto no peito. Talvez seus olhos já estejam marejados sem você entender o porquê. Talvez algo dentro de você esteja gritando: isso é para mim. Eu preciso ouvir até o final. E você está absolutamente certo. O que você está sentindo não é emoção humana. É o Espírito Santo confirmando que esta é uma palavra profética específica para o momento que você está vivendo. Aqueles ataques inexplicáveis que você tem sofrido. Aquele medo que te paralisa sem motivo aparente, aquelas portas que se fecham quando tudo parecia estar certo, aquela opressão que te sufoca principalmente de madrugada, nada disso é aleatório. Existe uma estratégia demoníaca coordenada contra você, porque o inimigo enxergou algo em você que o aterroriza. Ele viu seu destino, ele viu o que Deus vai fazer através de você. Ele viu quantas vidas serão transformadas quando você finalmente entrar no propósito divino para o qual foi criado. Mas hoje, neste momento que o céu orquestrou, você vai aprender algo que deveria ter sido ensinado desde o primeiro dia da sua conversão. Você vai descobrir como convocar os 3 arcanjos mais poderosos do exército de Deus para estabelecerem uma fortaleza
espiritual ao redor da sua vida. Não estou falando de religiosidade morta, não estou falando de rituais vazios. Estou falando de guerra espiritual bíblica, fundamentada na palavra, autorizada pelo sangue de Jesus, selada pelo Espírito Santo. Em Salmo 91:11, Deus não faz uma sugestão, Ele faz uma promessa inquebrantável. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Ordens, filho. Ordens, filha. Não é pedido, é comando celestial. Deus já deu as ordens. Os anjos já estão posicionados. Só falta você ativar conscientemente esta proteção através da oração que vou te ensinar hoje. Respire fundo agora. Acalme seu coração que está disparado. Porque o que vem a seguir não é teoria teológica. É revelação prática que, quando aplicada com fé genuína, muda radicalmente o jogo espiritual sobre sua existência. Os próximos minutos podem parecer longos para você que está acostumado com mensagens rápidas e superficiais. Mas eu te peço, eu te imploro, não saia daqui sem ouvir tudo, porque há informações nesta mensagem que o inimigo lutou anos para manter escondidas de você. O arcanjo Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, é o comandante supremo das hostes celestiais. Aquele que expulsou Lúcifer do céu e que continua lutando contra as forças das trevas em favor do povo de Deus. Você sabia que cada vez que você é atacado espiritualmente, existe um exército invisível sendo mobilizado para sua defesa? Em Daniel 10:13, vemos Miguel interferindo diretamente nas batalhas espirituais que afetavam o profeta Daniel, enfrentando principados e potestades das trevas. Isso significa algo extraordinário para a sua vida hoje. Você não está sozinho nesta guerra. Enquanto você ora, enquanto você clama, enquanto você se levanta em fé, Miguel já recebeu ordens do trono de Deus para descer com sua espada de fogo e cortar as cadeias que o inimigo tentou amarrar em você. Sabe aquela sensação de que algo invisível está te impedindo de avançar? Miguel foi designado para quebrar essas barreiras. Sabe aquele medo inexplicável que te paralisa à noite? Miguel traz a coragem dos céus para fortalecer seu espírito. Mas espere, porque há algo mais que você precisa saber urgentemente. Gabriel, o mensageiro divino, aquele que anunciou o nascimento de João Batista e do próprio Jesus Cristo, é o portador das revelações de Deus para a sua vida. Em Lucas 1:19, Gabriel se apresenta dizendo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-lhe e anunciar-lhe estas boas novas. Respire fundo e absorva isso. Existe um mensageiro celestial que tem acesso direto ao trono de Deus e foi designado para trazer até você as notícias que o céu preparou sobre seu futuro. Aquelas decisões que você precisa tomar e não sabe qual caminho seguir. Gabriel foi enviado para iluminar sua mente com sabedoria divina. Aquela confusão que tem dominado seus pensamentos, Gabriel vem dissipar as trevas mentais e trazer clareza sobrenatural. Aquele sonho que parece impossível de realizar. Gabriel foi o mesmo que anunciou a uma virgem chamada Maria que ela geraria o Salvador do mundo. Mesmo isso sendo humanamente impossível, então nada é impossível quando Deus envia seus mensageiros com um decreto celestial. E aqui está a chave que muitos desconhecem, meu amado, minha amada. Rafael, cujo nome em hebraico significa Deus cura, é o arcanjo da cura divina, da restauração completa, da renovação total. No livro de Tobias, vemos Rafael guiando e protegendo Tobias em sua jornada perigosa e, ao final, curando a cegueira de seu pai. Este arcanjo carrega em suas mãos o poder restaurador de Jeová Rafa, o Deus que cura. Toque seu coração agora, sinta ele batendo, porque enquanto você lê estas palavras, algo espiritual está sendo ativado. Rafael foi enviado para trazer cura para seus traumas mais profundos,
para suas feridas emocionais que ninguém vê, para seus relacionamentos quebrados que parecem sem conserto, para sua saúde que está fragilizada, para sua mente cansada de tanto lutar. A Bíblia nos mostra em Isaías 53:5 que, pelas suas pisaduras fomos sarados, e Rafael é o mensageiro desta cura que já foi conquistada no Calvário. Ele vem ativar na sua vida o que Jesus já pagou com sangue. Agora, filho e filha do Altíssimo, preste muita atenção no que vou revelar, porque o Espírito Santo me mostrou algo que vai fazer sentido absoluto para você. Estes 3 arcanjos não trabalham separados, eles operam em sincronia perfeita sob as ordens diretas de Deus. Quando você convoca os 3 juntos, através de uma oração de fé, você não está apenas pedindo proteção comum, você está ativando uma tríplice aliança celestial sobre sua vida. Miguel traz a espada que destrói o inimigo, Gabriel traz a trombeta que anuncia a vitória, e Rafael traz o bálsamo que cura suas feridas de guerra. Você consegue visualizar isso? É como se o céu abrisse um portal sobre sua casa e um esquadrão especial de elite espiritual descesse para estabelecer um perímetro de proteção divina que nenhuma força das trevas consegue penetrar. Mas deixe eu te contar algo que aconteceu comigo e que mudou para sempre minha compreensão sobre a realidade espiritual. Houve um momento na minha caminhada onde eu estava sendo atacado de todas as formas possíveis. Minha família estava em crise, minha saúde comprometida, minhas finanças desmoronando, minha mente sendo bombardeada com pensamentos destrutivos. Eu orava, jejuava, clamava, mas parecia que os céus estavam fechados de bronze. Foi quando, numa madrugada desesperada, ajoelhado no chão do meu quarto, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, o Espírito Santo me levou a clamar pelos 3 arcanjos de uma forma que nunca havia feito antes. Não era apenas repetir nomes, era invocar com autoridade espiritual. Sabendo quem eu era em Cristo, conhecendo minha posição como filho do Rei, entendendo que eu tinha direito legal no reino espiritual de pedir intervenção celestial. E sabe o que aconteceu? Naquela mesma noite, eu tive um sonho onde vi 3 figuras de luz entrando na minha casa, e uma paz sobrenatural tomou conta do meu ser. Uma paz que não fazia sentido lógico diante das circunstâncias que eu estava vivendo, mas que era real, palpável, transformadora. Nas semanas seguintes, eu vi com meus próprios olhos o desenrolar de milagres que só poderiam vir da intervenção direta do céu. Portas que estavam trancadas se abriram de forma inexplicável. Pessoas que eram inimigas declaradas começaram a me procurar pedindo paz. Diagnósticos médicos foram revertidos sem explicação científica. Contratos financeiros que estavam perdidos foram restaurados de forma miraculosa. Mas o mais impressionante não foram as mudanças externas, e sim a transformação interna. Algo mudou em mim. Uma coragem que eu não tinha antes se manifestou. Uma clareza mental que não existia surgiu. Uma cura emocional que eu perseguia há anos finalmente aconteceu. E eu soube, sem sombra de dúvidas, que aquela oração havia mobilizado o céu de uma forma especial. Você pode estar se perguntando, mas por que invocar arcanjos? Não devemos orar apenas a Deus? E eu respondo com a própria palavra. Em Hebreus 1:14 está escrito que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Eles foram criados por Deus para servir aos herdeiros da salvação. E você, se aceitou Jesus como seu Salvador, é herdeiro legal das promessas celestiais. Quando você ora pedindo a intervenção destes arcanjos, você não está adorando criaturas. Você está reconhecendo que Deus, em sua sabedoria infinita, estabeleceu uma hierarquia celestial, onde anjos poderosos são designados para executar suas ordens em favor dos seus filhos. É como um general que comanda um exército. Deus é o general supremo, e Miguel,
Gabriel e Rafael são comandantes de alta patente que ele designou para missões específicas. Se você chegou até aqui, não foi acaso, meu irmão, minha irmã. Deus orquestrou cada detalhe para que você recebesse esta revelação neste exato momento. Talvez você esteja deitado na sua cama tarde da noite, com o peso do mundo nos ombros, se perguntando como vai sobreviver ao dia seguinte. Talvez você esteja no meio do trabalho, com o coração apertado por uma situação familiar que está te dilacerando por dentro. Talvez você esteja aparentemente bem por fora, mas morrendo por dentro, carregando traumas e dores que ninguém conhece. Não importa a sua situação específica, o que importa é que você entenda isto. Você foi marcado por Deus desde antes da fundação do mundo para ser vitorioso, para superar, para vencer, para testemunhar que Jeová é fiel. Em Jeremias 29:11, o Senhor declara com autoridade absoluta: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas o inimigo também sabe disso. Por isso, ele intensificou os ataques contra você. Ele sabe que se você descobrir quem realmente é, em Cristo, se você ativar a autoridade espiritual que o sangue de Jesus te deu, se você aprender a mobilizar as hostes celestiais através da oração de fé, ele perde completamente o controle sobre sua vida e sobre todos aqueles que você influencia. Por isso mesmo, ele tem tentado te cegar espiritualmente, te fazendo acreditar que você está sozinho, que não há saída, que esta situação não tem solução. Mas eu vim aqui hoje para arrancar o véu dos seus olhos espirituais e te mostrar que você tem um exército invisível ao seu favor. Em 2 Reis 6:16-17, quando o profeta Eliseu estava cercado pelo exército inimigo, ele disse ao seu servo aterrorizado: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E então orou para que Deus abrisse os olhos do servo. E quando seus olhos foram abertos, ele viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Este é o exército que está ao seu redor também. Filho e filha de Deus, você apenas precisa ter seus olhos espirituais abertos para enxergar. Agora deixe eu te ensinar algo prático e poderoso que vai transformar sua vida de oração para sempre. Quando você acorda pela manhã, antes de colocar os pés no chão, antes de olhar seu celular, antes de fazer qualquer coisa, faça um círculo espiritual de proteção sobre sua casa, declarando a autoridade do nome de Jesus e convocando os 3 arcanjos para guardar cada canto, cada porta, cada janela, cada pessoa que habita ali. Visualize mentalmente Miguel postado na entrada principal com sua espada de fogo, impedindo que qualquer força maligna entre. Visualize Gabriel nas janelas, selando com luz divina cada abertura contra invasões espirituais. Visualize Rafael no centro da casa, liberando a atmosfera de cura, paz e restauração sobre todos que ali residem. Isso não é misticismo vazio, isso é guerra espiritual estratégica, baseada em princípios bíblicos sólidos. Quando você faz isso com fé genuína, você estabelece uma cobertura celestial que muda completamente o clima espiritual do seu lar. E aqui está algo que vai chocar você, mas que precisa ser dito. A maioria dos crentes vive abaixo do nível de autoridade espiritual que Jesus conquistou para nós. Em Lucas 10:19, Jesus foi claro como água. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. Leia novamente devagar. Autoridade sobre todo o poder do inimigo. Isso significa que não existe demônio, não existe maldição, não existe feitiçaria, não existe mal que possa prevalecer contra um filho de Deus que conhece sua posição em Cristo e que exerce a autoridade que lhe foi delegada. O problema
é que muitos cristãos vivem como órfãos espirituais, mendigando bênçãos, suplicando por proteção, vivendo no medo constante de ataques, quando deveriam estar vivendo como príncipes e princesas do reino, com a cabeça erguida, com a espinha ereta, declarando com ousadia santa que maior é aquele que está em nós que aquele que está no mundo. Mas eu preciso te confrontar com amor agora, porque o Espírito Santo está me mostrando algo. Você tem permitido que o medo domine sua vida. Você tem concordado com pensamentos de derrota. Você tem falado palavras de morte sobre sua própria existência. Você tem vivido como vítima quando foi chamado para ser vencedor. Provérbios 18:21 declara que a morte e a vida estão no poder da língua. Suas palavras têm poder criativo, filho e filha do Deus Altíssimo. Quando você declara, estou derrotado, você abre portais para a derrota. Quando você diz, não tenho saída, você fecha as portas que Deus estava abrindo. Quando você repete, nunca vou conseguir, você paralisa a ação do Espírito Santo que estava te impulsionando para frente. É tempo de você acordar espiritualmente, sacudir a poeira da incredulidade e começar a falar como Deus fala sobre você. E o que Deus fala sobre você? Ele diz que você é mais que vencedor. Ele diz que você é cabeça e não cauda. Ele diz que você é abençoado na cidade e abençoado no campo. Ele diz que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Pare tudo agora. Inspire fundo. O Espírito quer falar com você. Acalme seu coração. Respire devagar, porque estou prestes a te entregar uma oração que vai mudar o jogo espiritual sobre sua vida. Esta não é uma oração comum. Esta é uma oração de guerra e de cura, de proteção e de restauração, de libertação e de consagração. Quando você fizer esta oração, não apenas repita palavras mecanicamente. Sinta cada palavra, acredite com cada fibra do seu ser, declare com autoridade espiritual, sabendo que você está falando diretamente ao trono de Deus e mobilizando as hostes celestiais para agir em seu favor. Junte-se a mim nesta oração poderosa agora mesmo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Rei dos reis e Senhor dos senhores, venho diante do teu trono de graça, coberto pelo sangue precioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, que morreu e ressuscitou para minha salvação. Reconheço que só tu és Deus, que só tu mereces toda glória, toda honra e todo louvor. Senhor, neste momento eu clamo pela intervenção celestial sobre minha vida, minha família e minha casa. Em nome de Jesus Cristo, eu convoco os 3 arcanjos que tu designaste para servirem aos herdeiros da salvação. Convoco o arcanjo Miguel, comandante supremo dos exércitos celestiais, para que desça agora com sua espada de fogo e destrua toda operação demoníaca contra mim. Que Miguel quebre toda maldição, corte toda corrente espiritual e expulse todo espírito maligno que tem tentado me destruir. Convoco o arcanjo Gabriel, mensageiro divino, para que traga clareza à minha mente, revelação aos meus caminhos e anúncio das vitórias que tu já decretaste sobre mim. Que Gabriel ilumine meu entendimento e me guie nas decisões que preciso tomar. Convoco o arcanjo Rafael, portador da cura divina, para que derrame sobre mim o bálsamo celestial que restaura completamente. Que Rafael cure minhas feridas emocionais, meus traumas do passado, meus relacionamentos quebrados, minha saúde física e mental. Pai amado, que estes 3 guerreiros celestiais estabeleçam um cerco de proteção ao redor da minha casa, impedindo que qualquer mal entre e expulsando todo o mal que já entrou. Em nome de Jesus, eu declaro minha casa como território sagrado, consagrado ao Senhor, onde tua glória habita e tua paz permanece. Amém. Agora, filho e filha amado de Deus, sinta o que está acontecendo no seu espírito. Algo mudou,
Não mudou? Você pode não ver com os olhos naturais, mas no reino espiritual, uma movimentação celestial acabou de ser ativada. Quando você ora com fé genuína, invocando a intervenção de Deus e a mobilização de seus anjos guerreiros, o céu responde imediatamente. Em Daniel 10:12, o anjo disse ao profeta: "Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras." Viu só? Desde o primeiro dia que você clama, suas palavras são ouvidas nos céus e a resposta já está a caminho, mesmo que você ainda não veja manifestada no plano natural. Mas eu preciso te ensinar algo crucial sobre como manter esta proteção celestial ativa sobre sua vida de forma contínua. Veja, a oração que você acabou de fazer foi como abrir um portal celestial, mas este portal precisa ser mantido aberto através de uma vida de santidade, de comunhão diária com Deus, de obediência à sua palavra. Não adianta invocar proteção angelical e continuar vivendo em pecado deliberado. Não faz sentido pedir que Miguel expulse demônios se você abre as portas da sua vida para eles entrarem através de vícios, imoralidade, ódio, amargura ou qualquer outra prática que desagrada ao Senhor. Em 1 Pedro 5:8, somos advertidos: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Sobriedade espiritual significa viver com discernimento, cortando todo acesso que o inimigo possa ter à sua vida. Deixa eu te contar algo que muitos líderes religiosos não vão te ensinar, mas que o Espírito Santo tem me mostrado através de anos de ministério e de guerra espiritual intensa. Existe uma diferença brutal entre religiosidade morta e espiritualidade viva. Religiosidade é quando você vai à igreja por tradição, canta os hinos sem sentir nada no coração, repete orações decoradas sem conexão real com Deus, cumpre rituais vazios para agradar pessoas ou acalmar a consciência. Espiritualidade viva é quando você busca o rosto de Deus porque não consegue viver sem Ele, quando você louva com lágrimas escorrendo porque a presença do Espírito Santo é tão real que te quebra por dentro, quando suas orações são conversas íntimas e profundas com o Pai Celestial, quando sua fé se manifesta em ações concretas que transformam vidas. Os anjos de Deus não são mobilizados por religiosidade morta. Eles respondem à fé viva, à oração fervorosa do justo que muito pode em seus efeitos. E aqui está uma verdade que vai libertar você de muitas amarras religiosas. Deus não está procurando pessoas perfeitas, Ele está procurando corações sinceros. Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu adultério e homicídio. Moisés, o libertador de Israel, era gago e teve um momento de incredulidade. Pedro, a rocha sobre a qual Jesus edificou sua igreja, negou o Mestre 3 vezes. Paulo, o maior apóstolo do Novo Testamento, perseguia e matava cristãos antes de ser transformado. O que todos eles tinham em comum? Corações sinceros que, quando confrontados com seus erros, se arrependiam genuinamente e voltavam para Deus com humildade. Então, tire da sua mente essa ideia de que você precisa estar perfeito para invocar a proteção celestial. Venha como você está, com suas falhas, suas lutas, suas quedas, e apresente-se diante do trono da graça. É para os doentes que o médico veio, não para os sãos. É para os pecadores que Jesus estendeu seus braços na cruz, não para os justos. Mas a misericórdia de Deus nunca deve ser confundida com licença para pecar. Romanos 6:1-2 pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? A graça de Deus é poderosa para perdoar, mas também
é transformadora para mudar. Quando você realmente encontra Jesus, quando você realmente experimenta o poder do Espírito Santo, quando você realmente entende o preço que foi pago no Calvário, você não quer mais viver na lama do pecado. Você quer andar em santidade, não por obrigação religiosa, mas por amor genuíno àquele que te amou primeiro. Agora preste atenção neste princípio espiritual que vai revolucionar sua compreensão sobre batalha espiritual. O inimigo ataca com mais força aqueles que representam maior ameaça ao seu reino. Se você está sendo atacado intensamente, é porque existe algo em você que o inferno teme. Você não é atacado por ser fraco, você é atacado por ser perigoso demais para os planos das trevas. O diabo não perde tempo com crentes mornos, acomodados, conformados, que não representam perigo algum para ele. Ele concentra seus demônios mais fortes contra aqueles que estão despertando para seu propósito divino, que estão descobrindo sua autoridade em Cristo, que estão começando a fazer diferença real no reino espiritual. Então, se você tem sentido ataques ferozes ultimamente, não se desanime. Ao contrário, isso é confirmação de que você está no caminho certo, de que você está incomodando o inferno, de que você está prestes a entrar em um novo nível de unção e poder espiritual. Em Efésios 6:12, Paulo nos revela algo extraordinário. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Veja a hierarquia demoníaca: principados, potestades, dominadores, forças espirituais. Existe uma estrutura organizada no reino das trevas, com demônios de diferentes níveis e especializações. Alguns são especialistas em destruir casamentos, outros em causar doenças, outros em bloquear finanças, outros em plantar depressão e pensamentos suicidas. Mas aqui está a notícia gloriosa. Não importa o nível do demônio que está te atacando, o nome de Jesus é superior a qualquer nome, em qualquer hierarquia, em qualquer dimensão. Filipenses 2:10 declara que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo joelho, sem exceção, incluindo joelhos demoníacos. O que vou falar agora é a chave para tudo. Então ouça com seu espírito e não apenas com seus ouvidos. Você precisa aprender a viver constantemente conectado com o Espírito Santo. Ele não é apenas uma doutrina, não é apenas uma força impessoal. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. Ele habita em você se você é nascido de novo. Em 1 Coríntios 6:19, Paulo pergunta: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Seu corpo é templo, morada do Espírito Santo. Isso significa que você carrega dentro de você a presença do Deus vivo, onde quer que você vá. Quando você entra num ambiente oprimido espiritualmente, você leva a luz que dissipa as trevas. Quando você está numa situação de crise, você tem acesso imediato ao Consolador. Quando você enfrenta decisões difíceis, você pode consultar instantaneamente o conselheiro. Quando você está cansado e fraco, você pode ser revestido de poder do alto. Mas a conexão com o Espírito Santo exige intimidade, exige tempo, exige prioridade. Você não pode viver uma vida corrida, atarefada, sem nenhum momento de quietude diante de Deus e esperar ter discernimento espiritual afiado. É no silêncio da oração que Ele fala. É na meditação da palavra que Ele revela mistérios. É no jejum que você quebra a interferência da carne e abre frequências espirituais mais profundas. É no louvor que sua presença se manifesta de forma tangível. Davi disse no Salmo 42, 1-2, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma.
A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Esta fome insaciável por Deus, esta sede que nada mais pode satisfazer, este desejo ardente pela presença do Espírito Santo, é o que separa crentes comuns de guerreiros espirituais poderosos. Você sabe qual é o maior ataque que você pode sofrer? Não é perder bens materiais, não é passar por doenças físicas, não é enfrentar oposição de pessoas. O maior ataque é ter sua conexão com Deus comprometida. Quando você perde a fome pela palavra, quando a oração se torna mecânica, quando você não sente mais a presença de Deus como antes, quando o louvor não toca mais seu coração, quando você está fisicamente na igreja, mas espiritualmente distante, este é o sinal vermelho de alerta máximo. O inimigo sabe que se ele conseguir te afastar da fonte, você vai murchar, enfraquecer e se tornar presa fácil. Por isso mesmo, uma das coisas que os 3 arcanjos fazem quando são invocados é proteger sua conexão com Deus. Miguel expulsa os demônios que tentam te distrair da oração. Gabriel traz revelação fresca da palavra para renovar seu interesse pelas Escrituras. Rafael cura sua alma cansada e restaura sua paixão por Jesus. Mas olha só que revelação poderosa o Espírito Santo acabou de me dar para você. Existe um tipo de proteção que é mais poderosa que qualquer oração, mais forte que qualquer ritual, mais eficaz que qualquer amuleto religioso. Esta proteção se chama obediência. Quando você vive em obediência à vontade de Deus, quando você segue seus mandamentos não por legalismo, mas por amor, quando você alinha sua vida com os princípios das Escrituras, você cria uma blindagem espiritual automática. O Salmo 91, que é considerado o Salmo da proteção divina, começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Habitar no esconderijo não é visitar ocasionalmente, é morar permanentemente. Não é buscar a Deus apenas quando está em crise, é cultivar uma relação constante com Ele em todos os momentos da vida. Quando você faz isso, a proteção não é algo que você precisa mendigar, ela é consequência natural da sua posição em Deus. Tire um momento só seu e pergunte: Espírito Santo, o que estás dizendo agora? Porque eu garanto que Ele está falando algo específico para a sua situação neste exato instante. Talvez Ele esteja te mostrando uma área da sua vida que precisa de arrependimento. Talvez Ele esteja revelando uma pessoa que você precisa perdoar. Talvez Ele esteja indicando um relacionamento tóxico que você precisa encerrar. Talvez Ele esteja te chamando para um novo nível de consagração. Talvez Ele esteja te convidando para uma aventura de fé que vai te tirar da zona de conforto. Seja o que for que Ele esteja comunicando à sua alma agora, não ignore, não postergue, não racionalize. Quando Deus fala, obedecer imediatamente é sabedoria, adiar é rebeldia disfarçada de prudência. E vamos falar sobre algo que poucos têm coragem de abordar, mas que é extremamente importante: a batalha espiritual pela sua descendência. O inimigo não ataca apenas você, ele ataca suas gerações. Ele quer destruir seus filhos, corromper seus netos, perverter sua linhagem. Mas em Isaías 54:13, Deus promete: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Em Atos 16:31, Paulo declara ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Existe uma cobertura espiritual que você, como pai ou mãe, como líder espiritual da sua família, pode estabelecer sobre seus descendentes. Quando você ora com autoridade declarando salvação, proteção e chamado divino sobre seus filhos, você está amarrando legalmente no reino espiritual o destino deles para Deus. O inimigo pode tentar, mas não prevalecerá, porque você já decretou em nome de Jesus que sua casa servirá ao Senhor.
Aqui está algo que vai mudar sua perspectiva sobre o tempo de Deus. Você está num momento kairos, não cronos. Na língua grega, existem duas palavras para tempo. Cronos é o tempo cronológico, linear, que passa segundo após segundo. Kairos é o tempo oportuno, o momento certo, a janela divina de oportunidade. Existem momentos na vida onde o véu entre o natural e o sobrenatural se torna mais fino, onde o céu está mais próximo, onde as orações têm peso diferenciado, onde decisões tomadas geram impactos eternos. Este é um desses momentos para você. Não é coincidência você ter chegado até aqui lendo estas palavras com o coração aberto e sedento. É Deus te posicionando num momento kairos para uma transformação que vai reverberar em todas as áreas da sua vida e em todas as gerações que virão de você. Mas com oportunidade divina vem também responsabilidade espiritual. Lucas 12:48 nos adverte: aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e a quem muito se confiou, muito mais se pedirá. Deus está te confiando revelação neste momento. Está te dando acesso a verdades espirituais profundas. Está te equipando com armas de guerra celestial. O que você vai fazer com isso? Vai receber passivamente e deixar esta palavra morrer dentro de você? Ou vai tomar posse com fé? Vai colocar em prática com diligência? Vai testemunhar com ousadia o que Deus vai fazer? A escolha é sua, mas saiba que escolhas têm consequências eternas. Apenas pare, sinta. O que Deus está comunicando à sua alma agora? Tem algo maior se movendo neste momento, algo que transcende palavras escritas numa tela. Há uma transação espiritual acontecendo entre o céu e você. Há anjos designados sendo liberados, há demônios sendo removidos, há portas sendo abertas, há cadeias sendo quebradas, há curas sendo liberadas, há profecias sendo ativadas. Tudo isso acontecendo agora mesmo, no reino espiritual, enquanto você respira, enquanto seu coração bate, enquanto sua alma se conecta com estas verdades eternas. E agora chegou o momento culminante, o momento onde você não apenas recebe informação, mas onde você entra em transformação. Estou prestes a te guiar numa segunda oração, mais profunda, mais intensa, mais comprometida que a primeira. Esta é uma oração de consagração total, de entrega absoluta, de ativação completa de tudo o que Deus preparou para você. Não faça esta oração de forma leviana. Se você vai fazer, faça de todo, em coração. Coloque a mão no seu peito, sinta seu coração batendo, porque é de lá que esta oração precisa brotar, não apenas dos seus lábios, mas das profundezas do seu ser. Repita comigo cada palavra, declarando com fé inabalável, sabendo que o céu inteiro está atento ao que você está prestes a falar. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo e Senhor da minha vida, eu me prostro diante do Teu trono, não com palavras vazias, mas com um coração partido e contrito, que Tu não desprezas. Reconheço que sem Ti nada posso fazer, que sem a Tua graça eu estou perdido, que sem o Teu poder eu sou fraco e vulnerável. Senhor, neste momento solene, eu me entrego completamente a Ti. Entrego meus medos, minhas ansiedades, minhas dúvidas, minhas feridas, meus traumas, meu passado, meu presente e meu futuro. Tudo o que sou e tudo o que tenho, eu coloco sobre o Teu altar. Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, obrigado por ter morrido em meu lugar, por ter carregado sobre Teus ombros o peso dos meus pecados, por ter me dado uma nova chance através da cruz. Eu declaro que o Teu sangue me purifica de toda injustiça, que Teu sacrifício me dá acesso ao Pai, que Tua ressurreição é a garantia da minha vitória. Espírito Santo, vem encher cada espaço vazio dentro de mim. Onde há trevas, traz Tua luz. Onde há dor, traz Tua cura. Onde há confusão, traz Tua clareza. Onde há fraqueza,
traz teu poder. Neste momento, em nome de Jesus Cristo, eu ativo sobre minha vida a proteção tripla dos 3 arcanjos. Miguel, destrói todo o argumento do inimigo contra mim, quebra toda maldição geracional, corta toda a amarração espiritual, expulsa todo o espírito maligno da minha casa, da minha família, dos meus relacionamentos, do meu trabalho. Gabriel, traz revelação divina sobre o próximo passo que devo dar, ilumina minha mente com sabedoria do alto, anuncia sobre mim as boas novas que Deus tem preparado, declara vitória sobre cada área da minha vida. Rafael, derrama cura, completa sobre meu corpo, minha mente e minha alma, restaura o que foi quebrado, renova o que foi destruído, ressuscita sonhos que foram mortos, reaviva paixões que foram apagadas. Senhor, eu declaro que minha casa é terra santa, consagrada ao teu nome, marcada com o sangue do Cordeiro, protegida por anjos poderosos, habitada pela tua glória. Todo o mal que tentar entrar será imediatamente expulso. Toda palavra de maldição será revertida em bênção. Todo ataque do inimigo será transformado em testemunho da tua fidelidade. Eu profetizo sobre minha vida que o melhor ainda está por vir, que os anos que o gafanhoto comeu serão restaurados, que onde havia choro haverá dança, que onde havia lamento haverá alegria. Eu me levanto agora como filho e filha do Deus Altíssimo, com autoridade no nome de Jesus, declarando que eu sou mais que vencedor, que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, que todo caminho que se levantar contra mim em juízo será condenado. Esta é a minha herança. Este é o meu decreto. Esta é a minha confissão de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Filho e filha amado de Deus, algo poderoso acabou de acontecer no reino espiritual. Você pode não ver com olhos naturais, mas seu espírito sabe que uma mudança monumental acaba de ocorrer. O céu registrou cada palavra que você declarou. Os anjos foram mobilizados segundo o seu decreto de fé. Os demônios recuaram diante da autoridade que você exerceu. E agora começa uma nova temporada da sua vida, onde você não vai mais viver como vítima das circunstâncias, mas como filho do Rei, consciente de quem você é, do poder que habita em você, da autoridade que foi delegada a você pelo próprio Jesus Cristo. Nos próximos dias e semanas, fique atento aos sinais. Deus vai começar a te mostrar confirmações do que Ele está fazendo. Podem ser sonhos proféticos, podem ser palavras específicas de pessoas que nem sabem da sua situação, podem ser portas se abrindo de forma inexplicável, podem ser mudanças internas que você mesmo vai perceber em como você reage às situações. Anote tudo, documente cada evidência, porque quando os ataques voltarem e você tiver dúvidas, estes registros serão âncoras que vão segurar sua fé firme. O inimigo vai tentar fazer você acreditar que nada mudou, mas você terá provas concretas de que Deus está operando. E uma última coisa antes de concluir, algo que o Espírito Santo está insistindo que eu te diga. Não tente trilhar este caminho sozinho. O cristianismo nunca foi projetado para ser vivido em isolamento. Hebreus 10, 25 nos exorta a não deixar de congregar-nos como é costume de alguns. Você precisa de uma comunidade de fé saudável, de irmãos e irmãs que possam caminhar com você, orar por você, te corrigir quando necessário, te encorajar quando você fraquejar, celebrar suas vitórias e chorar em suas derrotas. Não seja crente de garagem que assiste cultos pela internet, mas nunca se compromete com um corpo local. O próprio Jesus estabeleceu a igreja porque ele sabia que juntos somos mais fortes, que unidos somos mais poderosos, que em comunhão conseguimos resistir melhor aos ataques do inimigo. A jornada que você está iniciando não será fácil, mas será vitoriosa. Haverá dias de dúvida, mas a fé prevalecerá.
Haverá momentos de cansaço, mas o Espírito Santo te revestirá de novo vigor. Haverá batalhas intensas, mas você já sabe como convocar os reforços celestiais. Haverá quedas, mas a graça de Deus te levantará sempre. E no final, quando você olhar para trás, verá claramente a mão de Deus tecendo cada detalhe, transformando até mesmo os ataques do inimigo em trampolins para vitórias ainda maiores. Como Romanos 8:28 promete: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, levante sua cabeça agora mesmo, filho e filha do Deus Altíssimo. Limpe suas lágrimas se estiver chorando. Respire fundo e sinta a paz que excede todo entendimento, guardando seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Você não está mais sozinho, você nunca esteve. E a partir de agora, você sabe como ativar conscientemente a proteção celestial que sempre esteve disponível para você. Miguel está ao seu lado direito com sua espada desembainhada. Gabriel está ao seu lado esquerdo com sua trombeta pronta. Rafael está sobre você, derramando bálsamo de cura. E acima de tudo, Jesus Cristo está sentado à direita do Pai, intercedendo por você dia e noite, sem cessar, garantindo que nada e ninguém vai arrebatar você das mãos do pastor. Não guarde esta revelação só para você. Compartilhe com quem você ama, porque talvez essa seja exatamente a resposta que o coração de alguém próximo está esperando. Seja luz na vida de alguém hoje, seja instrumento nas mãos do Espírito Santo para levar transformação a outros que também precisam deste toque celestial. Mas antes de encerrarmos, o Espírito Santo está me impulsionando a compartilhar algo profundo que não posso deixar passar. Algo que vai selar tudo o que foi revelado até aqui. Sabe, filho e filha amado de Deus, durante todos estes minutos que passamos juntos, algo muito maior do que palavras estava acontecendo no reino invisível. Enquanto você ouvia, enquanto seu coração se abria, enquanto sua fé se expandia, havia uma guerra sendo vencida sobre sua vida. Os 3 arcanjos que invocamos não são personagens mitológicos, não são símbolos abstratos, são guerreiros reais cumprindo missões reais designadas pelo Deus real, que te ama de forma real e concreta. E neste exato momento, enquanto você processa tudo o que recebeu aqui, existe uma nova realidade espiritual sendo estabelecida sobre sua existência. Uma realidade onde você não é mais refém do medo, não é mais prisioneiro da opressão, não é mais vítima dos ataques demoníacos que pareciam não ter fim. Pense comigo por um instante. Você acordou hoje sem saber que este seria o dia do seu rompimento espiritual. Você abriu este vídeo talvez por curiosidade, talvez por desespero, talvez porque alguém compartilhou com você, mas a verdade é que foi o próprio Deus quem orquestrou cada clique, cada segundo, cada palavra que chegou até seu coração. Não existe acaso no reino de Deus. Tudo é proposital. Tudo é estratégico, tudo tem um timing divino perfeito. E o timing de Deus, para você receber esta revelação sobre os 3 arcanjos, foi exatamente agora, porque ele sabia que você não aguentaria mais um dia vivendo sob o peso da opressão que tem encarregado. Ele viu suas lágrimas secretas, ele ouviu suas orações silenciosas, ele sentiu cada batida desesperada do seu coração, clamando por socorro, e ele respondeu, trazendo você até aqui. Você percebe a magnitude disso? O Deus que criou o universo, que sustenta galáxias com o sopro da sua boca, que comanda bilhões de anjos, parou para olhar especificamente para você e disse: hoje é o dia da libertação do meu filho. Hoje é o dia da libertação da minha filha. E quando Deus decreta algo, nada, no céu, na terra ou debaixo da terra, pode reverter.
O decreto já saiu do trono celestial. Os anjos já receberam as ordens. O Espírito Santo já selou a transação espiritual. E agora resta apenas uma coisa. Você precisa andar nesta nova realidade com a convicção inabalável de que algo mudou permanentemente. Não volte ao mindset antigo de derrota. Não retorne aos padrões mentais de escravidão. Não permita que o inimigo, nos próximos dias, plante sementes de dúvida, dizendo que nada aconteceu. Algo aconteceu sim. E se você prestar atenção nos detalhes da sua vida a partir de agora, vai começar a identificar as evidências dessa mudança. Talvez seja uma paz inexplicável que vai tomar conta de você mesmo em meio às tempestades. Talvez seja uma coragem que vai brotar do nada quando você precisar enfrentar situações que antes te paralisavam. Talvez seja uma clareza mental sobrenatural para tomar decisões que você vinha adiando por medo de errar. Talvez seja um testemunho inesperado de alguém que vai te contar um sonho que tiveram com você, confirmando profeticamente o que Deus está fazendo. Talvez seja uma porta que estava trancada há anos e de repente se abre sem você fazer esforço algum. Talvez seja um relacionamento quebrado que começa a ser restaurado de forma miraculosa. Talvez seja um diagnóstico médico que será revertido sem explicação científica. Ou talvez seja algo ainda mais sutil, mas igualmente poderoso. Você simplesmente vai acordar um dia e perceber que aquele peso que você carregava no peito não está mais lá. Mas eu preciso te preparar para algo também, porque seria irresponsável da minha parte te encher de esperança sem te equipar para a realidade da guerra espiritual. O inimigo não vai ficar feliz com a sua libertação. Ele vai tentar um contra-ataque. Ele vai tentar fazer você acreditar que foi tudo emoção momentânea, que amanhã tudo volta ao normal, que nada realmente mudou. E é exatamente nesse momento que você precisa se lembrar de tudo o que aprendeu aqui. É nesse momento que você precisa declarar em voz alta a autoridade que você tem em Cristo. É nesse momento que você precisa convocar novamente Miguel, Gabriel e Rafael. Não porque a proteção deles tenha cessado, mas porque você precisa reafirmar sua fé e sua posição espiritual. A guerra não acabou, mas agora você tem armamento celestial que antes não sabia que tinha direito de usar. E aqui está algo que vai te dar uma perspectiva eterna sobre tudo isso. Quando você chegar ao céu um dia, quando você finalmente cruzar o véu entre o temporal e o eterno, você vai ter a oportunidade de conhecer pessoalmente estes 3 arcanjos que estiveram lutando por você todos estes anos. Imagine esse momento. Miguel vai se aproximar de você e dizer: você se lembra daquela noite em que clamou por proteção e sentiu uma paz sobrenatural? Eu estava lá, executando as ordens do Pai, cortando as cadeias espirituais que tentavam te prender. Gabriel vai te mostrar todos os momentos em que ele trouxe mensagens divinas para a sua vida, momentos em que você pensou que era intuição, mas era na verdade a voz de Deus sendo transmitida através do mensageiro celestial. Rafael vai te revelar todas as curas que ele operou em você, não apenas as físicas que você percebeu, mas as emocionais e espirituais que aconteceram silenciosamente enquanto você dormia, enquanto você orava, enquanto você adorava. E então, naquele dia glorioso na presença de Deus, você vai finalmente entender a dimensão completa da batalha que foi travada por você aqui na Terra. Você vai ver os inúmeros ataques demoníacos que foram bloqueados antes mesmo de chegarem até você. Você vai ver as incontáveis vezes em que estava à beira de uma tragédia e a intervenção angelical te protegeu sem você nem saber.
Você vai ver todas as orações que fez e que pensou que não foram respondidas, mas que na verdade foram respondidas de formas que você não pôde perceber na época, porque sua visão estava limitada pela perspectiva terrena. E, quando você vir tudo isso, quando a cortina da eternidade revelar os bastidores da sua jornada terrestre, você vai cair de joelhos diante do trono de Deus e dizer: Senhor, eu nunca estive sozinho, nem por um segundo sequer. Tua fidelidade me acompanhou todos os dias da minha vida. Mas você não precisa esperar chegar ao céu para ter essa revelação. Você pode ter essa consciência agora. Você pode viver hoje, aqui nesta terra, com a certeza absoluta de que há um exército invisível ao seu redor. Você pode caminhar pelas ruas da sua cidade, sabendo que Miguel caminha ao seu lado. Você pode entrar no seu trabalho sabendo que Gabriel vai te dar as palavras certas nas reuniões difíceis. Você pode deitar na sua cama à noite, sabendo que Rafael está liberando cura sobre seu corpo cansado. Essa não é fantasia religiosa, isso é realidade bíblica, isso é teologia sólida. Isso é o que a palavra de Deus ensina claramente quando nos revela que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então eu te pergunto agora, com toda sinceridade, você vai viver como alguém que sabe dessas verdades? Ou vai voltar para a velha mentalidade de isolamento espiritual? Você vai andar na autoridade que Jesus te deu? Ou vai continuar mendigando vitórias como se fosse um mendigo espiritual? Você vai invocar conscientemente a proteção celestial que está disponível para você? Ou vai ignorar esse arsenal poderoso e tentar lutar sozinho contra forças que são muito maiores do que você? A escolha é sua, e essa escolha vai definir a qualidade da sua vida espiritual daqui para frente. Escolha sabiamente, escolha biblicamente, escolha com fé, escolha a vida, não a morte. Escolha a vitória, não a derrota. Escolha andar com o exército de Deus ao seu lado, não como um soldado solitário vulnerável a qualquer ataque. E se você escolher crer, se você escolher viver nesta nova realidade espiritual, eu te prometo em nome do Senhor que sua vida nunca mais será a mesma. Não estou prometendo que não haverá mais lutas, mas estou prometendo que você não lutará mais sozinho. Não estou prometendo que não haverá mais ataques, mas estou prometendo que você terá defesa celestial. Não estou prometendo que tudo será fácil, mas estou prometendo que você terá forças sobrenaturais para enfrentar o que vier. E isso, meu amado, minha amada, muda absolutamente tudo. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo. Tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua e o Senhor está esperando a sua resposta.